Muito bom, rapaziada, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Lenda em Movimento. Estamos muito felizes porque nós continuamos crescendo de forma consistente. Nossos vídeos estão indo muito bem, né? Tudo com paciência, com muita calma, nós vamos chegar com relevância no cenário do YouTube que nós tanto gostaríamos de estar. Bom, eu tenho a call de resultados para confirmar aqui com vocês, para passar da Multiplan. Então, sem mais delongas, está aí na tela de vocês. Bom, qual que é a ideia de vídeos do Lenda RI? É expor o que a diretoria pensa e expor o que a diretoria falou com as perguntas dos analistas. Tem muitas perguntas que eu concordo que não são perguntas boas, mas pergunta é pergunta, sempre deve se questionar quando você tem alguma dúvida e nós temos que aproveitar dessas calls para pegar alguns insights de como a diretoria pensa, de como a diretoria trabalha. E eu gostei muito da call de resultados da Multiplan, apesar de ela não ser organizada, ela assim, todas as calls que eu vi até agora, elas são meio boring, sabe. Boring é meio é meio entediante ver isso, sabe, porque ou é um áudio só, ou é só o áudio, né, da Multiplan também é só o áudio, da VEG também foi só o áudio. O melhor que eu já vi, né, foi o da RD Saúde. Mas vamos ver como é que vai ser nessa semana, porque nós temos muitos resultados para fazer, né. E enfim, se você não sabe como foi os resultados da Multiplan, clica no card que vai aparecer aí em cima, porque não exatamente nesse vídeo, mas clica aí nos cards para você ver mais vídeos do nosso canal e você vai ver aí o vídeo completo da análise do Multiplan do segundo trimestre de 2026, tá ok? Então, aqui é só um slide de introdução e aí a gente vai para a primeira pergunta, né? Bom, a primeira pergunta foi sobre margem NOI, né? Eles falam até bonito assim, né? Bom, eles falam se a pergunta foi sobre: "Ah, vocês têm espaço de expandir essa margem e tudo mais", e aí a diretoria eu sinto a diretoria muito segura. Não, eu não diria que os caras são arrogantes, eles são seguros, porque eles conhecem da empresa, sabem da qualidade. E a resposta para esse analista é que a margem ROI, ela tem sido consistente acima de 90% nos últimos 12 trimestres. Então, a alta margem, ela é fruto de um trabalho que a Multiplan tem feito de se aproximar do cliente, ou no caso do consumidor final, assim como eles estão também se aproximando dos lojistas, né. Então, o custo de ocupação continua num patamar de crescimento impulsionado pelo dinamismo ali do IGP, né. Então, é muito interessante ver uma fala como essa do diretor: "A margem é resultado de o consumidor pensar que trabalhamos para ele. Se a ponta for boa, o resultado será muito bom". E é exatamente isso, se o shopping vender bem, o resultado da Multiplan vai ir bem, uma coisa puxa a outra. E aí, perguntaram sobre o impacto da Copa do Mundo, né, porque isso apareceu no press release com mais cuidado. Eu não sei se isso apareceu na apresentação de resultados em si, mas apareceu no press release um estudo de caso, né, e eles falaram que todos os eventos esportivos atrapalham o tráfego dentro dos shoppings. Aí ele até citou sobre Olimpíadas, sobre Copa do Mundo, qualquer coisa esportiva, às vezes até o final de uma novela, interfere no tráfego do shopping. Mas ele explicou que esses efeitos são muito pontuais e que o fluxo retorna ao normal logo depois. Então, assim, um dos diretores até falou: não precisa se preocupar tanto, porque o resultado veio bom e o impacto ele é sempre pontual. O impacto vai existir, mas não tem como fugir do impacto, né? Achei muito interessante. Vocês lembram que eu estava vendo lá a apresentação e eu falei: "Ó, todo mundo cresceu aqui em vendas de shopping, menos um, que é o Barra Shopping Sul". Então, eles explicaram muito sobre essa dinâmica, né, que às vezes você vê lá o same store sales do setor de vestuário variando para baixo e você fica assim: "Tá, mas por quê?". Eles trouxeram um pouco mais de contexto de que, né, tem uma loja que está fechando lá na Zara ou que está na verdade está abrindo, né, e ela está com expansão, então isso acaba impactando no setor, né, no caso, no indicador. Então, a perspectiva que eles têm é de que essas reformas terminando, principalmente lá no Barra Shopping Sul, eles vão ver o esses números melhorarem e as vendas melhorarem, né, e existe ainda a perspectiva de chegada de,
marcas internacionais lá em Brasília, também lá em São Paulo, e isso pode dar tração aí para o shopping, né, com volume de pessoas querendo conhecer essas lojas que vão abrir, né. E aí eles falaram um pouco sobre esses créditos tributários, né, então o resultado do segundo trimestre foi puxado por o crédito tributário que foi feito, na conta da Multiplan esse trimestre, foram quase 200 milhões de crédito tributário, mas eles falaram que existe a expectativa de receber esse crédito novamente no ano que vem, já que esse parece ser o último ano desse imposto, né, então, a geração de créditos acompanha a receita e possíveis reembolsos ocorrem ao longo de 2027. Então eles vão correr atrás, eles falaram que vão correr atrás, mas eles não têm perspectiva ainda, nada confirmado, tá. Então esse aqui é o resumo da primeira coisa, assim, aqui eu separei entre o operacional, a eficiência e a gente vai separando sempre por temas parecidos, para não ficar pulando, né, porque as perguntas são sempre assim, às vezes um cara pergunta de marginal ROI, aqui na primeira pergunta, que foi o que aconteceu, e lá na última. Então eu para dar um dinamismo aqui no nosso vídeo, eu junto tudo e trago aqui todas as visões que eu percebi, porque eu assisti essa call inclusive ao vivo, tá. E aí, vem aqui, eu até comentei isso lá para o cara que chama Baixada Santista, aliás, um abraço para o Baixada Santista, sempre acompanha os meus vídeos aqui, o Gabriel também sempre acompanha, tem mais um mano que sempre acompanha, comenta, muito obrigado pela força, tenho certeza que nós vamos, ver muito mais pessoas engajando aqui com os nossos vídeos, mas, essa pessoa não foi com a Baixada Santista que eu comentei não, foi com essa pessoa que eu esqueci o nome. Mas a Multiplan, ela tomou uma decisão lá atrás de não expandir, de não porque eu sempre falo isso no final das minhas calls de resultados. Eu falo: "Cara, olha só o quanto de espaço, quanto é muito pouco ativo que a Multiplan tem. Tem muito espaço no resto do Brasil para crescer, mas eles agora estão numa fase de olhar para dentro. Eles estão olhando para dentro de si, estão olhando para os próprios ativos, porque eles estão descobrindo potenciais que os ativos têm, que eles não descobririam se eles estivessem expandindo. Então, esse lance aqui do Morumbi Shopping, ele é muito perfeito, né, porque eles estão numa boa área lá em São Paulo. Aliás, eu tive lá em Morumbi, no bairro Morumbi, recentemente. Realmente é um bairro diferenciado de São Paulo, né, tem muita área verde, né, é muito bom. Quem mora nesse bairro de verdade é privilegiado por estar em São Paulo, né. E assim, eles falaram que existem ex-pessoas que estão ex-frequentadores que estão voltando a frequentar o shopping por causa da revitalização, por causa da expansão. Então, eles estão descobrindo um potencial, que é muito interessante. Eles até falaram isso daqui, ó, do lance do estacionamento, bizarro, cara. Eles têm lá um excedente todo final de semana no Morumbi Shopping agora, de 1.200 vagas num terreno do lado, né. E assim, é bizarro isso. Então eles estão fazendo expansões lá em Curitiba, no Diamond Mall, em Maceió, e todas essas expansões registraram alta expressivo de fluxo, porque veio uma pergunta assim: "Quando você faz essa expansão, realmente aumenta?" E aí os caras confirmaram sim, e ainda trouxeram essa informação do estacionamento que eu acho muito interessante. Teve uma pessoa que perguntou: "Esse efeito preço do estacionamento, ele vai continuar se mantendo? Vai dar para ver crescimento de duplo dígito nos próximos trimestres, nos próximos anos?" E o diretor falou: "É claro que sim. Por quê? Não é só efeito preço, tem efeito volume também, né. No Morumbi Shopping, você tem mais de 1.200 vagas excedentes, então significa que o estacionamento lá no shopping tá abarrotado de carro, né. Então, você vê aqui uma posição da companhia de olhar para dentro. Não existe ainda uma perspectiva de olhar para fora, de fazer novas expansões. As expansões que eles têm feito são coisas diferentes, que é o que eu vou destacar no próximo slide. Mas, aí vem o App Multi, né. Esse lance aqui do App Multi, né, interessante demais, 63 milhões de interações no último ano, a gente está ainda com o ano corrente, provavelmente esse número deve ser superado. O App Multi já é responsável por mais de 20% das vendas totais da companhia, né, acho que ele entra na receita de serviço, alguma coisa assim, mas eles percebem um aumento de tempo de permanência por causa do App Multi,
né, e até mesmo por causa das questões de fidelidade. Então o cara tem que ficar até um pouco mais, né. Ele tem que resgatar ali o brinde dele, ele vai ter uma interação maior com o shopping, porque ele vai em loja A, loja B, enfim. E os lojistas recebendo informações de graça sobre os seus clientes, para aumentar a venda, onde os caras moram, qual é o perfil deles e por aí vai. Então assim, tudo isso é é fruto de um olhar para dentro que a Multiplan está fazendo, construção de um aplicativo bruto para os seus clientes, para os seus lojistas, estratégia de expansão, revitalização dos seus ativos, né, e aí a receita de estacionamento que vem com mais 17%, né, que é o que eu elenquei anteriormente, né, o cara pergunta se foi efeito apenas preço e não foi. Também tem aumento, volume de frequentadores que passaram a frequentar os shoppings e tiveram um tempo maior de permanência. E aí nós vamos para o Golden Lake, né, o projeto Golden Lake lá em Poá, em Porto Alegre, é bizarro, tá. Eu não tinha dimensão de como esse projeto ele é bruto. É um projeto de maturação que os diretores falaram com previsão de maturação de 15 anos, 1.200 unidades que vão ser entregues, estilo resort 6 estrelas. Eles falaram que isso aqui é melhor que um hotel 5 estrelas. Então, tem um lançamento do Lake Baikal, nós vimos isso lá na apresentação de resultados, né? Está marcado para o dia 15 de agosto e já tem 10 apartamentos vendidos em pré-venda. Então eles falaram que mesmo num cenário de juros altos, eles estão vendo, eh, isso, eh, isso desenvolver, isso vender com muita velocidade, com uma velocidade que eles, até se surpreendem por causa do cenário macroeconômico do Brasil e também do mundo, né. E aí a sinergia com o varejo, né, eles estão fazendo verdadeiramente, eles falaram isso na call, eles estão evoluindo um bairro, eles estão construindo um bairro do zero. É isso que eles estão fazendo. E aí a estimativa é de incorporar mais de 10.000 moradores na região que beneficiam diretamente o Barra Shopping Sul. Então você tem aqui esse Golden Lake, cara, é um projeto sensacional. Então assim, você fala assim: "Ah, mas a Multiplan parou de abrir shopping então, né". Eles estão focando agora nessa questão das construções de seus terrenos, né, e o projeto Golden Lake aí tá a todo vapor, segue com construção, pré-lançamento já vendendo, é muito interessante. E eles falaram dos efeitos não recorrentes, né, eles falaram que tiveram ali problemas com marcação a mercado do programa de ações, então esclarecendo ali, né, eu até falei: "Ah, não é nada demais, assim", mas esclarecendo, essa é uma dúvida pertinente demais, de um analista, interessante, porque, a companhia tem um custo com provisionamento de ações para a diretoria, né, com remuneração com ações, e foi por causa disso, né, a marcação do mercado e o lance aí do crescimento do preço da ação, né, ano passado era 27 parece e agora já está quase 30. Então eles tiveram aí esse impacto, mas eles falaram que foi muito pontual. E aí tem uma melhora de estrutural, né, que está impulsionada por redução da dívida, menor taxa de juros, amortização de passivos mais caros, e aí as receitas, imobiliárias do Golden Lake sendo financiadas diretamente pela Multiplan. Eles falaram que o pessoal está honrando certinho, né, a própria Multiplan fez o parcelamento desses casos, né. Bom, uma outra pergunta muito interessante, até foi uma das primeiras perguntas, foi sobre reforma tributária, tá. A reforma tributária está acontecendo e a Multiplan está se preparando com relação a entregar os prazos lá para a Receita Federal, tudo beleza. Eles falaram que eles enxergam que os grandes varejistas, eles estão certamente preparados, ou estão se preparando e vão estar preparados quando a Receita Tributária chegar. Mas os pequenos lojistas não estão preparados, eles estão mais, na verdade, preocupados com o cenário macroeconômico, como o ano que vem vai se desenhar, esse é um ano de eleição, né, então tem muita coisa para acontecer ainda esse ano e, eles acreditam que esse é um tema que certamente, assim, a galera quando for pegar para estudar, mesmo os pequenos, eles vão conseguir se dar bem. E aí nós vamos aqui para síntese, né, então assim, você tem aqui vários temas pertinentes que foram tratados na call. Gostei muito eh, dessa visão que eles trouxeram do Golden Lake, de estar construindo, na verdade, um bairro
quando você olha assim na apresentação, eu pensava isso, tá? Eu achava que era só um prédio, eu achava que era assim, um condomínio ali, mas não, é um bairro. Eles falaram de trazer escola para lá, de estar conversando, de trazer muitos moradores, de outro nível. Eles estão pensando em fazer um condomínio que tem tudo lá dentro, o cara nem precisa sair se ele quiser, né. Eu tive um condomínio assim lá em São Paulo muito legal, você tem tudo dentro do prédio, você não precisa sair. Então é um condomínio, de muita valia para quem gosta desse tipo de serviço, né. E aí falaram da reforma tributária, falaram da queda no vestuário, que foi muito interessante, os same store sales, né. Você fica preocupado e fala assim: "Nossa, os caras do vestuário estão sofrendo", mas é temporário. Você entende que é por causa de reabertura, lojas que estão trocando de lugar, estão enfrentando reforma, né, você entende sobre a resíduo de estacionamento, você para pra pensar, né, pô, o cara achava que era só efeito preço, mas tem efeito de tempo de permanência e também tem efeito de maior volume nos shoppings, né. Então o preço ali, talvez eles tenham repassado só a inflação, mas o tempo de permanência que veio com mais proeminência, né, no cálculo desse indicador, né, e a velocidade de vendas do Golden Lake, que é muito boa surpresa. Então, alguns meses vai ser assim mesmo, vai ter meses que não vai vender muita coisa, vai ter meses que vai vender muito, é o que nós vimos no ano passado basicamente, né. Então eu acredito que a gente chegou aqui até o fim do nosso vídeo com sucesso. Eu achei que esse vídeo ia ser mais curto, mas, tínhamos muita coisa para tratar, e tá aí mais um vídeo entregue neste formato, tá? E eu, de novo, volto a bater nessa tecla. Me respondam aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque, na verdade, assim, dobra o nosso trabalho, tá? Dobra, porque é difícil acompanhar uma call de 1 hora e 20, que você precisa acompanhar ali os resultados e anotar, depois fazer material, então, e dobra o volume de vídeos, né? Na verdade é uma coisa até boa para mim, porque aumenta o número de vídeos aqui, mas, ah, se isso não der retorno, a gente, não vai muito partir para cima desse tipo de conteúdo aqui. Mas eu queria muito o retorno de vocês aqui via comentário. "Pô, continua fazendo, eu gosto desse conteúdo", né, serve de resumo. Eu inclusive vou fazer o resumo para dar call de resultados da VEG para colocar lá, né, no Fundamentei. Eu acho que esse tipo de coisa ajuda outros investidores, tá bom? Então, muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Cara, você quer o canal de análise de ação melhor que esse? Você não vai achar. É bem difícil você achar. Tem alguns aí de qualidade, eu diria, mas é bem difícil você achar, tá? Então, aqui você nunca vai ver um vídeo muito editado, não tem muito frufru no nosso vídeo, mas nós temos conteúdo, nós passamos para frente o conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o canal Lenda em Movimento, meu nome é Matheus, sou o fundador deste canal. Se inscreve nesse canal, apoia o nosso canal, se inscreve, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário para fortalecer o vídeo, para o YouTube entender que ele precisa mostrar esse vídeo para mais pessoas. E nós vamos para o próximo vídeo. Estamos entrando numa semana muito puxada de resultados, temos muitos resultados para comentar nessa semana e eu espero vocês em cada um desses vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!